Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre transferências bizonhas de jogadores no futebol brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do João Pedro do Fluminense. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá um like no vídeo se você gostar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall pro Windows original e também os livros do mito Gabriel Torres, para você não ficar falando besteira nos fóruns pela internet. E vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Bom pessoal, acabei de assistir o jogo Fluminense 4, Atlético Nacional da Colômbia 1, válido pela Copa Sul-Americana. E mais uma vez o João Pedro do Fluminense arrebentou. A torcida do Fluminense começou o Campeonato Brasileiro bem desacreditada com o time, embora tivesse o Ganso ali, tivesse uma expectativa na recuperação do Pedro. Dois moleques apareceram para mudar a história do time no campeonato, que são o Marcos Paulo e o João Pedro. Os dois são fora de série, a gente pode incluir o Pedro aí também como jogador fora de série. O Fluminense tem 3 jogadores incríveis, tirando outros ali que apareceram também, como o Caio Henrique, o Matheus Ferraz, que tá voando, substituindo o Gum, e o nosso super goleirão, o Agenor, que é gordinho, mas cata pra caralho. Então, hoje a torcida do Fluminense está indo aos estádios para ver esses dois moleques jogar, Marcos Paulo e também o João Pedro. O João Pedro ele chegou no Fluminense vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano, lá em 2012. Ele fez parte da base, né, de Xerém, e no ano passado ele meteu cerca de 38 gols, alguma coisa assim, no Sub-17, e quando subiu para o futebol profissional, fez gol contra o Flamengo, aí agora fez gol contra o Cruzeiro na primeira partida, depois fez gol contra o Cruzeiro de novo, 2 gols, e agora entra como titular e faz 3 gols contra o Atlético Nacional, 3 gols que você consegue ver que o moleque é versátil. A gente vê que ele fez gol de cabeça, ele chuta com a perna direita, a gente viu o último gol que ele fez contra o Cruzeiro. Ele tem o oportunismo ali, o primeiro gol que ele fez contra o Cruzeiro, lá que ele saiu, se adiantou, fez a antecipação no tempo certinho no passe do Marcos Paulo. A presença diária também no outro gol que ele fez contra o Cruzeiro. Um outro gol de perna esquerda que ele fez hoje, batendo por cima do goleiro. E podia ter feito mais, podia ter feito 4 ou 5 ou 6 gols, se demora, se ele tivesse batido o pênalti que o Ione Gonzalez acabou desperdiçando. O moleque é fora de série. Ele tem tudo aquilo que você procura num jogador, num atacante, né? O moleque é grande, ele é alto, ele chuta com as 2 pernas, ele é inteligente, ele é rápido e é esperto dentro da área, sabe se antecipar. O moleque joga muita bola. E o que, até aí, beleza. O que mais chama atenção em toda essa situação do João Pedro, tirando o fato dele conseguir fazer o mesmo sucesso que ele estava fazendo na base, no time principal, que é algo muito difícil, poucos jogadores aparecem, fazem sucesso no time principal. Geralmente o cara aparece até e faz algum sucesso no campeonato local, ali no Carioca, no Campeonato Paulista, e quando vai pro Brasileiro lá, as coisas são diferentes. Mas ele está conseguindo manter o nível, e mostrando sim que ele é um jogador diferenciado dos demais. Aí o que acontece? O João Pedro só fica no Fluminense até o final do ano, porque ele já está vendido para o Watford da Inglaterra por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros que totalizaram ali 45 milhões de reais. Que é o mesmo valor que o Fluminense vendeu o Richarlison, que apareceu no Fluminense ali. O Fluminense comprou ele, não lembro de onde. Ele jogou pouquíssimo tempo no Fluminense e também saiu para o Watford também por 10 milhões de reais. O que chama atenção
Por 10 milhões não, 40 milhões de reais, 45 milhões de reais. O que chama atenção é que o Everton vendeu recentemente o Richarlison por 247 milhões de reais. O futebol do Richarlison mudou em 1 ou 2 anos? Não, ele sempre foi o mesmo Richarlison. Quem acompanhava o Fluminense ali sabia que o moleque era bola, que ele estava arrebentando. E é claro que esses times lá de fora, que o Watford ia fazer grana com o Richarlison. A mesma coisa que vai fazer com o João Pedro. Daqui a pouco vai estar no Manchester, no Liverpool, no Real Madrid, no Barcelona. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aí o Fluminense às vezes bota, dos clubes brasileiros botam às vezes algumas coisas no contrato ali. Se o cara fizer gol, o Fluminense ganha alguma coisa. Se o cara tivesse transferência, o Fluminense ganha alguma coisa. Mas é sempre migalha perto da grana que esses outros clubes fazem. E por que isso acontece, cara? Isso acontece por conta da administração que a gente tem aqui, né? Os caras ficam ali um tempo no clube, depois mete o pé, então o que eles tentam ali é fazer o máximo de dinheiro possível pro clube, né? Pro clube. E pagar as contas, acertar a folha de pagamento. Todos os clubes aqui do Brasil sempre vivem em dificuldade financeira, mas no meio de tanta bizarrice administrativa que ocorre nos clubes, tem, por exemplo, a venda das nossas joias, dos nossos jogadores, para clubes de fora, que vão fazer muito mais dinheiro do que a gente fez. Quer dizer, o Fluminense teve o trabalho de pegar o moleque lá, com 11, 12 anos de idade, trabalhou o moleque a vida inteira e vendeu o moleque por 10 milhões. É grana pra caralho. O moleque tem mais que ganhar dinheiro e tem mais que sair dessa loucura mesmo. Vai embora. Vai pro Watford, depois do Watford vai pro Everton, depois vai pro Manchester United. Vai embora. Vai fazer a vida dele. Porque não adianta você querer ficar num lugar onde tudo é uma zorra. E a gente tem também algumas comparações aqui de transferência, quer dizer, a gente viu essas duas transferências bizarras do Fluminense, do Richarlison por 10 milhões de euros, 45 milhões de reais, e também pro João Pedro, né, 45 milhões de reais também. O Fluminense embolsou ali 90 milhões de reais e provavelmente vai continuar com dívida. Porque não consegue acertar a folha de pagamento, tem gente que ganha pra caralho. É simplesmente bizarro. Nunca os times aqui estão bem financeiramente. E a gente vê aqui, por exemplo, as transferências dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. A gente tem em primeiro lugar o Neymar, por 250 milhões de reais pro Barcelona. O Neymar, a gente sabe que também é um cara que, não tem como você comparar. O Neymar é foda e apareceu também ali com 17 anos, arrebentando. E o Santos segurou bastante o Neymar para que conseguisse aumentar o seu valor de mercado. Quer dizer, foi muito mais inteligente que o Fluminense. Mas o Fluminense tinha que vender porque não tinha dinheiro e tal. Não tinha dinheiro porque a gente sabe por quê. Má administração. A gente vê o Vinícius Júnior, que o Flamengo vendeu por 164 milhões de reais, quase 3 vezes, mais de 3 vezes o valor do João Pedro. E quando você bota ali, lado a lado, o Vinícius Júnior, que eu gosto do Vinícius Júnior, mas não dá para comparar, não. O João Pedro é muito mais bola que o Vinícius Júnior. A gente tem aqui o próprio Rodrigo, do Santos também, que foi vendido por 200 milhões por Real Madrid. 200 milhões, ou seja, o Santos vendeu o Neymar por 250 milhões e agora o Rodrigo por 200 milhões. O Fluminense vende a joia dele por quanto? 10 milhões. O Rodrigo também é outro cara fora de série? Fora de série, mas caralho, dá para comparar com o João Pedro. A gente tem o Lucas, aqui que agora tá lá no Tottenham. Ele saiu do São Paulo por cerca de 108 milhões na época, em 2012. Quer dizer, 43 milhões de euros lá, 4 vezes mais do que o João Pedro naquela época. Paquetá, que saiu agora, 35 milhões de euros. Se eu não me engano, o Viseu saiu por cerca de 10 milhões de euros do Flamengo para o Udinese. Não tenho certeza quanto foi o Viseu. Gabriel Jesus, 32 milhões de euros. O João Pedro bota o Gabriel Jesus no bolso.
no bolso. A gente tem aqui, por exemplo, também o Arthur por 30 milhões de euros. Se eu fosse dirigente desses clubes, cara, eu não venderia esses jogadores, a não ser que fosse... A gente sabe que esses valores são astronômicos, né? Mas eu gosto de ver futebol bom. Eu gosto que os clubes tenham um ídolo, eu gosto que esses moleques virem ídolos aqui e sejam tratados como ídolos. E é coisa que a gente não tem mais no futebol brasileiro. A gente não tem. Quem são os ídolos dos clubes aqui? São os goleiros, né? Que geralmente eles conseguem ficar mais tempo no clube, porque os atacantes, os meio-campos, eles acabam sendo sempre vendidos para outros times. A gente acaba ficando com um campeonato não fraco, né? Mas a gente acaba migrando, começando a assistir os outros campeonatos, porque esses jogadores que a gente quer ver jogar estão lá. E aqui pra gente sobra, infelizmente, não a raspa, porque o campeonato é muito bom. O campeonato é bom tecnicamente, sim. Mas os melhores jogadores estão lá fora. E o pior, os clubes aqui não estão fazendo dinheiro com esses caras. Pelo menos não como deveriam fazer. E na contramão disso tem o Flamengo, que é ainda pior. Porque o Flamengo pagou cerca de 60 milhões de dólares, de reais, no Arrascaeta. Pagou mais do que o Watford comprou o João Pedro. O Flamengo pagou 60 milhões de dólares pelo Arrascaeta, tendo o Diego no banco, que, se você botar ali, fica elas por elas. Não vem com essa porra pra cima de mim não, que o Diego também é um baita jogador. É um pouco mais velho, mas não precisava. 60 milhões no Arrascaeta e 45 milhões ou 40 milhões no Vitinho, que também é um jogador que eu gosto. Sempre gostei dele quando apareceu lá no Botafogo, com o Seedorf. É um cara diferenciado, mas não vale 40 milhões. Nenhum clube como o Flamengo, o Arrascaeta ganha 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Né? Quanto tempo aí você acha daqui a pouco o Flamengo já vai estar com problema financeiro fazendo esse tipo de bizarrice? Aí o cara pega e vende o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tinha que vender também, né? Porque se ele ficasse ali muito tempo no time principal, eu ia ver que ele não é lá isso tudo. Quer dizer, o Flamengo pega o Vinícius Júnior, vende por 160 milhões e compra o Arrascaeta e o Vitinho. Caralho, faz algum sentido? Na opinião de vocês? Faz algum sentido? Na minha opinião, não. Quando você vai aí pelo mundo, né, pelas cidades pequenas, pelos clubes menores, para você tentar encontrar jogadores, é muito difícil você encontrar um cara fora de série. Você, às vezes, encontra um moleque que joga pra cacete, mas o cara, sei lá, o cara é burro, o cara não tem a cabeça no lugar, o cara é cachaceiro. Quantos eu já não conheci por aí que jogavam pra cacete, mas não tinham cabeça no lugar. Quantos jogadores você vê ali jogando profissional, tu fala, caralho, o maluco é bom de bola, mas ele é burro pra cacete, o jogador egoísta, o jogador que não dá o passe na hora certa. A gente viu lá o Pedro Rocha lá, que podia ter mudado o jogo do Fluminense com o jogo do Cruzeiro com o Fluminense, e o cara simplesmente não deu a bola no pé do Fred. Então tu fica assim, caralho, meu Deus, filho. Meu Deus, filho. Então quando você vê uma joia, como o João Pedro, como o Marcos Paulo, como o próprio Pedro, que talvez acabe até perdendo um pouco de espaço no clube agora, no Fluminense, porque o Luciano tá bem. Eu acho que o titular tinha que ser João Pedro, mas o Pedro talvez perca um pouco de espaço no time. Mas quando você vê uns caras como esse, o Pedro é um cara também, um centroavante, uma posição que dificilmente você encontra um cara hoje em dia novo, né, aparecendo pro futebol, como centroavante com a bola do Pedro, um cara habilidoso também, alto, esperto, chuta com as duas pernas, volta para armar o jogo, outro jogador fora de série, e aí o cara vai ali, simplesmente pega o maluco, vende, foda-se, quer dizer, não faz o que tinha que fazer, a gente acaba passando a assistir os campeonatos lá de fora, porque os caras aqui só querem fazer grana. Futebol é negócio, como diria
o grande Cajuru. O que vocês acham dessas bizarrices aí? E provavelmente o time que vocês torcem tem também muitas histórias bizonhas para contar e que eu desconheço. Então, coloquem aí nos comentários e vamos debater isso. É nóis, um grande abraço e procurem os lances do João Pedro no Fluminense e do Marcos Paulo também, porque vocês vão se surpreender.